Foi? Foi. Fala, Horto. Tudo bom? Professor Matheus Feltre aqui. Estamos aí seguindo nossa semana de lives com temas bem pedidos por vocês aqui no Instagram. Temas que geram dúvidas frequentes entre quem está começando em ortodontia, quem está se especializando em ortodontia, e sempre com um propósito: ajudar você a planejar e tratar seus primeiros pacientes ortodônticos. E isso aqui é um aquecimento para uma aula que a gente vai ter na quinta-feira, que é a aula onde eu vou literalmente te ensinar o passo a passo para fazer isso, para resolver seus primeiros casos de ortodontia, desde o planejamento até o fim, como conduzir um tratamento ortodôntico do começo ao fim com muito mais segurança, se você se sente insegura para isso. Se por acaso você sente medo de fazer coisa errada ainda começando na horta, né? Ou enfim, tá tremendo para simplesmente passar um elástico que seja. Na quinta-feira a gente tem a aula Como Resolver Seus Primeiros Casos de Ortodontia. Mas bora pro tema de hoje? Partiu! Deixa eu subir o slide aqui e a gente já vai começar sem mais delongas. Vamos ver, cadê o slide? Aqui. Então, puxando o gancho aí, quero falar com você hoje sobre fechamento de espaço. E fato é que você que está começando na ortodontia, que está se especializando nessa área, na nossa apaixonante área que é a ortodontia, provavelmente, eu vou dar um chute aqui, provavelmente tem medo de não conseguir fechar os espaços em um tratamento ortodôntico. Se for diastema menorzinho, menos mal. Talvez você até se sinta um pouquinho mais tranquila para isso. Mas se falar que você tem um espaço grande para fechar, o que é caso de extração, que você vai ter que tirar algum dente para depois fechar o espaço, eu aposto que se você não sente, em algum momento você já sentiu ou vai sentir um medinho aí de não conseguir fechar o espaço. Afinal de contas, né, geralmente tratamentos que envolvem fechamento de espaço, por conta de ter indicação para extração, são irreversíveis. Depois que você extrai um dente, não tem como voltar. Ou fecha, né? Fica meio que essa sensação de obrigação. Na aula de hoje, eu vou passar para você aí 3 coisas importantíssimas para você ficar ligado durante casos em que você precise fechar espaços, para você evitar que isso aconteça, para evitar que os espaços não se fechem. Ou, se porventura você estiver tendo dificuldade para conseguir realizar o fechamento de espaço, com certeza esses 3 pontos que eu vou colocar na aula de hoje vão te dar um clique especial para você entender o que pode, porventura, estar travando o seu fechamento de espaço, impedindo que os dentes se juntem, que um diastema ou que um espaço maior feche. Joinha? E fiquem sempre à vontade para mandar dúvidas nos comentários. Estou aqui de olho também. Vamos lá então para a nossa primeira coisa aqui da aula. E eu bato nessa tecla quase que religiosamente com os meus alunos e com minhas alunas, que é o seguinte: sempre, hoje tem esqueminha, tá? Hoje tem uns desenhos mais legais aí, vai acompanhando que eu não vou ficar aqui só na mão não, vou pôr uns desenhos legais aí também. Mas sempre que você quiser fazer retração anterior, você precisa de overjet. Vamos pensar em exemplos? Não, melhor do que isso. Deixa eu pôr a imagem na tela, já que uma imagem diz mais que 1000 palavras, então com a imagem vai ficar mais fácil. Sempre que você quiser fazer uma retração anterior, seja para fechar um espaço, como esse que você está vendo aí na tela, seja para fechar diastemas entre os incisivos superiores, por exemplo, você precisa de overjet. Imagina só, olha bem essa imagem aí. Concorda comigo que se eu coloco um elástico do meu molar, de molar a molar, imagina que dos dois lados estão iguais. Eu coloco um elástico puxando os dentes ali, canino, incisivos, para trás, na arcada superior. Concorda comigo que vai existir um certo travamento lá na frente? Tipo assim,
os incisivos superiores vão ficar ali, ó, travados nos incisivos inferiores. Você pode puxar o tanto que você quiser, que não vai haver uma distalização, não vai haver um fechamento de espaço aqui na região dos incisivos superiores. Se você não tiver overjet, porque eles ficam travados nos inferiores, simplesmente. Então, pontuar algumas situações aqui. Se seu paciente tem diastema na região anterosuperior e você quer fechar esses diastemas, se tiver toque aqui, ó, não vai fechar por conta desse toque. É como se, ó, o incisivo inferior ficasse batendo aqui, ó, e abrindo. E o que a gente quer é o contrário, é fechar, né? Logo, se esse toque dos incisivos inferiores aqui tende a manter abertos os espaços entre os incisivos superiores, o que eu preciso fazer? Eu preciso tirar esse toque. O que acontece quando tira esse toque? Eu crio overjet, que é justamente esse espaço que existe entre a lingual dos incisivos superiores e a vestibular dos incisivos inferiores. Então, primeira situação envolvendo fechamento de espaços que, se você não tiver overjet, não vai. E às vezes você acha que você tem algo errado, que não está funcionando sua mecânica, que não está pondo mais, menos força. Às vezes não é isso, às vezes é simplesmente falta de overjet. Segunda situação, em que se você não tiver overjet, não vai rolar. Exatamente essa que você está vendo aí na tela. Imagina um caso de um paciente com biprotrusão, por exemplo, em que, para melhorar a inclinação dos incisivos, que estão muito vestibularizados, você vai precisar tirar um premolar, tirar 4 premolares, na verdade, para justamente trazer esses dentes para trás, deixando os incisivos lingualizarem um pouco. Se você não tem overjet, não fecha o superior. Então, muitas vezes, durante uma mecânica como essa, você vai precisar, pelo menos, começar a trazer os dentes inferiores para trás, porque aí, ó, o que vai acontecer? Você vai criar um overjet para que os seus dentes superiores tenham espaço para distalizar. Porque enquanto tiver aqui assim, não vai. Então, num caso de extração, num caso de retração dos dentes superiores, tem que ter overjet. Abrindo um parênteses pequenininho aqui, que rolou num grupo hoje, de uma das turmas onde eu dou aula, caso da classe 2 também, né? Acontece muito. Às vezes você está ali querendo corrigir uma classe 2, ou distalizando os dentes superiores, ou mesializando os dentes inferiores, mas também não tem o overjet. Aí imagina, eu quero corrigir minha classe 2, mas os dentes estão se tocando aqui na frente. De que forma que você mesializa inferior, distaliza inferior se existe esse toque? Não tem como. Então, vamos dar o próximo passo. Matheus, mas afinal de contas, então, se eu preciso de overjet para fazer fechamento de espaço, para fazer retração anterior, ou mesmo, né, abrindo parênteses, para corrigir uma classe 2, como que eu posso conseguir overjet? Aí você vai prestar atenção em principalmente duas coisas. Duas coisas. Se seu paciente não está com a mordida profunda, porque, ó, imagina que os incisivos têm uma inclinação assim. Se seu paciente tem a mordida profunda, olha onde está o toque. Se você desaprofunda a mordida, olha como vai surgindo o overjet. Olha como vai surgindo o espaço aqui entre os incisivos. Então, primeiro ponto para checar se você... primeiro ponto onde se trabalhar, caso você não tenha overjet, checa se seu paciente não tem mordida profunda. Ou não está com mordida profunda por algum motivo. Segundo ponto que você vai olhar, a inclinação dos incisivos. Olha só que legal isso aqui. Acho que eu até falei isso na live de ontem ou anteontem. Se os seus incisivos estão vestibularizados,
que acontece? Abre mordida. Se eles estão lingualizados, o que acontece? Aprofunda a mordida. Então, a gente volta para a mordida profunda no final das contas, né? Mas, às vezes, a sua mordida profunda não acontece simplesmente por causa de uma extrusão excessiva dos incisivos superiores ou dos incisivos inferiores. Mas pode ser que a mordida profunda e, consequentemente, a falta de overjet aconteça por uma inclinação excessivamente lingual dos incisivos. E aí você vai precisar também, potencialmente, trabalhar um alinhamento, um torque desses dentes para que eles adquiram inclinação adequada. É muito comum, até durante mesmo uma mecânica como essa, saca só isso aqui. É muito comum, durante uma mecânica de retração, quando a gente está começando, não se atentar para o fato de que, quando nós aplicamos uma força para distalizar a bateria anterior, igual você está vendo aqui, existe uma tendência de lingualização dos dentes anteriores. Tá vendo esse pontinho vermelho na raiz do incisivo? Esse pontinho vermelho representa aí o que a gente chama de centro de resistência do dente. É um ponto, sendo bem resumido aqui, caso você não entenda esse conceito, mas o centro de resistência é um ponto no qual, se nós aplicarmos a força ortodôntica, o dente se movimenta de corpo, e não inclinando ou angulando ou girando. Então, fato é que, quando nós estamos falando de ortodontia, nós aplicamos a força ortodôntica na coroa dos dentes. Então, é fora do centro de resistência. Logo, se nós fizermos uma força de retração na bateria anterior, aplicando essa força na coroa, existe sim uma tendência que os incisivos lingualizem. E aí, a hora que os incisivos lingualizam, o que acontece? A mordida aprofunda, você fica sem overjet e aí você não consegue fechar os seus espaços. Sejam eles espaços provenientes de uma extração ou mesmo diastemas na região anterior. Joinha? Fechamos esse ponto? Vou voltar para o slide do tópico aqui para você gravar, se quiser printar, não esquecer, compartilhar. Sempre que quiser fazer retração, fechamento de espaço de diastema anterior, você precisa de overjet. Acho que deu para ficar bem claro, né? Quase 10 minutos falando isso. Quem porventura pegou o bonde andando, segue acompanhando aí que a gente ainda vai retomar esses conceitos. Fica tranquilo que a gente tem tempo aí. Então imagina aí, seus incisivos superiores ocluem tocando nos inferiores, eles ficam travados. Não tem como retrair. Show? Segundo ponto para você se atentar durante uma mecânica de fechamento de espaço, para você ficar ligado aí, caso a mecânica não esteja andando. Principalmente não, mas isso aqui vai incluir tanto retração anterior quanto perda de ancoragem agora. Molar girado atrapalha o fechamento do espaço. Por quê? Se liga, a explicação já está na tela. Se o fio fica travado no tubo, pensa comigo o seguinte, eu tenho o tubo do molar e eu tenho o fio ortodôntico que precisa deslizar nesse fio para a movimentação acontecer. Seja para o molar perder a ancoragem, seja para o fio deslizar enquanto a bateria anterior retrai. Se o fio fica travado aqui por algum motivo, eu vou mostrar a imagem disso, ele não desliza e, consequentemente, os dentes não vão retrair e nem o molar vai andar para frente se você quiser perder a ancoragem. Olha que louco. Deixa eu te mostrar aqui. Faz de conta que esse esqueminha lindo aqui é um bracket, é um tubo. Enfim, uma peça colada em um dente. E esse retângulo maior, mais comprido, é um fio. Quando a gente tem os dentes alinhados,
o fio fica assim, ó, bonitão, passando livre dentro do tubo, dentro do bracket, do que quer que seja. E para a gente fechar espaço, eu preciso que o fio deslize bem, ok? Então, o que acontece se meu molar girar, meu molar angular ou não estiver totalmente alinhado? Olha só, tá vendo essas duas estrelinhas vermelhas aí? Isso aí são pontos de, digamos assim, de fricção entre o fio e a peça, entre o fio e o bracket, entre o fio e o tubo. Na hora que o fio vai tentar deslizar no tubo, no bracket de um dente desalinhado, que durante a sua mecânica, ou mesmo antes, você já começou a mecânica sem estar com os dentes alinhadinhos, o que acontece é isso aí, fica travando. E aí, se trava, sua mecânica de fechamento de espaços não anda. Então já anota aí para você checar amanhã não, amanhã é feriado, né? Mas quinta-feira no consultório, naquele ou naquela paciente que você está tentando fechar um espaço. Primeiro, verifica o que a gente falou lá, se tem overjet. Segundo, verifica se o seu molar, se o tubo do seu molar não está gerando esse atrito excessivo no fio. Porque se tiver, você vai precisar ajeitar isso aí, ou seja, realinhar o molar ou alinhar direitinho, caso você não tenha efetivamente feito isso antes de iniciar o fechamento de espaço, para depois voltar a fazer força nesse sentido de fechar espaço. E sabe o que causa muito isso aí? Deixa eu te falar o que faz seu molar girar, angular durante o fechamento de espaço. Uso de fios inadequados. O fechamento de espaço é uma mecânica que você precisa estar pelo menos aí em um fio 17x25 de aço para realizar. Se você está em fio de níquel titânio ou está em fio de aço mais leve do que isso, os fios não vão ser resistentes o suficiente para não entortar com a força do elástico. Como assim? Traduz. Hora que você prende o seu elástico na peça e esse elástico faz força puxando, o seu fio vai ceder e ele vai acabar deixando o dente girar ou angular. Então, muita atenção para isso. Mecânica de fechamento de espaço, prioritariamente deve ser feita em pelo menos um fio 17x25 de aço, que é um fio que vai tender a manter o seu dente mais estável ali, numa posição mais estável, sem correr o risco de giros, angulações, etc., que é algo que mega faz travar a mecânica. Show? Se tiver dúvida, vai mandando nos comentários aí, galera. E vamos para o terceiro ponto aqui, que eu falei que ia trazer para você 3 coisas importantíssimas para você se ligar em mecânica de fechamento de espaço, que é essa aqui, ó. Se você não puder perder a ancoragem, ou seja, se durante o fechamento de espaço que você for fazer, você não puder, se você não aceita, por algum motivo, que seus dentes posteriores mesializem, considere usar mini implante ou algum tipo de ancoragem esquelética. Porque às vezes você vai precisar retrair literalmente 100% da bateria anterior. E aí, se você puxa os incisivos apoiados nos molares, isso não vai acontecer. Olha esse exemplo aqui. Um exemplo que mostra claramente a necessidade de você usar algum tipo de ancoragem esquelética para não perder nada da posição dos dentes posteriores. Imagina que seu paciente... Ó, a Alana mandou um comentário aí, já te respondo, tá, Alana? Vou só fechar esse raciocínio aqui e eu vou para a sua pergunta. Imagina que esse paciente aí chegou praticamente de jeito no seu consultório, só que com todos pré-molares. Aí eu já extraí um virtualmente, né? Vamos dizer assim. E aí o que acontece? Eu não posso, durante o meu fechamento de espaço, deixar que o meu molar mesialize nem um pouco. Ele já está numa classe 2 total. Se ele mesializar mais um pouco, vai ficar muito, muito desencaixado. Concorda? Por outro lado, eu preciso
que o meu canino chegue ali na meia, que a cúspide do meu canino superior chegue certinho ali na meia, entre o canino inferior e o primeiro premolar inferior. Então, para que eu consiga atingir esse objetivo, eu vou ter que retrair os dentes anteriores e o canino todo esse espaço, sem perder nada dele. Então, fatalmente, eu vou precisar de uma ancoragem absoluta, que é o que eu estou falando para você. Em casos que você não puder perder a ancoragem, ou seja, em casos que seus dentes posteriores você não aceitar que eles mesializem nem um pouco, usa ancoragem absoluta. No caso, mais comum hoje em dia são os mini implantes. E lembrando mais uma vez, recapitulando, pegando o gancho lá do primeiro tópico que a gente tratou aqui. Olha lá onde está o centro de resistência da bateria anterior. Quando você aplica a força direto ali, por exemplo, no seu canino, vai existir uma tendência a quê? A lingualização, consequentemente, vai ter uma perda de overjet e, consequentemente, você vai ficar com os dentes travados na região anterior. Então tem que se ligar muito nisso para, de repente, utilizar algum recurso, complementar a sua mecânica com alguma coisa que impeça essa lingualização, de modo que os seus dentes distalizem de corpo, sem lingualizar. E é isso aí, enfim, é um outro assunto, mas você pode, por exemplo, utilizar uma curva acentuada, pode utilizar um torque vestibular de coroa no fio. Existem formas de fazer isso, beleza? Puxando aqui para a pergunta da Alana. Primeiro, boa noite, né, Alana? Que bom que você está aqui, bem-vinda. Professor, fios retangulares não dificultam o deslize? Aí que tá, uma boa pergunta. As mecânicas de deslize, a gente sempre vai ficar em uma balança entre quantidade de atrito e estabilidade. Quantidade de atrito e estabilidade. O que eu quero dizer com quantidade de atrito? Eu estou falando da facilidade com que o fio desliza dentro das peças do aparelho. Isso aí é o atrito. E estabilidade é o quê? É o quanto o fio vai manter o dente na angulação que ele está, sem ele mesio-angular, por exemplo, disto-angular ou girar. Isso que eu estou chamando de estabilidade. Então, mecânica de fechamento de espaço sempre vai envolver essas duas variáveis. Assim, não é regra absoluta, eu não quero que você fale assim, só posso fazer fechamento de espaço se for em fio retangular. Mas entenda, a gente tem fio retangular 17 por 25, 19 por 25, 21 por 25. Quanto maior o calibre do fio, mais estabilidade você tem. Porém, você também vai ter mais atrito. E aí, quanto mais atrito, maior dificuldade vai ter para o fio deslizar ali nas peças do aparelho. Então é por isso que eu não falo para você usar, por exemplo, um fio 21 por 25. Porque você vai ter muita estabilidade, vai evitar que seus dentes girem, angulem, lingualizem, mas por outro lado, o deslize do fio vai ficar prejudicado. Em alguns casos, vale a pena sim usar um 19 por 25, por exemplo. Mas aí, dentro na balança aqui, eu particularmente gosto muito do 17 por 25. Porque assim, por que não usar um mais fino ainda, um mais leve, tipo um 16 por 22 ou um 20 que seja redondo? Porque aí o risco de você acabar tendo esses efeitos colaterais todos que eu comentei aqui são maiores. E aí o que é o problema? Se seu dente gira, se seu dente angula, se seu dente lingualiza. Você tem que parar a mecânica, arrumar isso, para depois voltar com a mecânica. Para, arruma, volta. E com isso você acaba perdendo muito tempo. Então, entre usar um fio com um pouquinho mais de atrito ou garantir que meus dentes não vão sofrer um efeito colateral que eu não quero, é preferível utilizar o fio com um pouquinho mais de atrito. Se você quiser, existem artimanhas, né? O pessoal vai inventando as coisas, existem dicas clínicas que podem te ajudar a reduzir um pouco mais do atrito do fio 17 por 25 mesmo, ou de um fio retangular.
Você pode, por exemplo, dar uma desgastada na ponta do fio ali, naquela ponta que vai entrar no tubo dos molares, que vai ficar mais fácil o deslize. É uma estratégia. Você pode testar. E ainda assim, às vezes você vai ver que mesmo no 17/25 alguma coisa não vai estar fluindo tão bem, vai acabar variando de paciente para paciente. Mas enfim, eu não vou me estender muito nisso, porque o que você mais precisa, eu acho que tá dentro disso que a gente falou aqui. Beleza? Qualquer dúvida, chama no direct aí, acabando a live, a gente troca mais uma ideia. Show! Obrigado Alana. Deixa eu ver aqui, o Matheus, Super Matheus, aluno TPP. Evoluindo os fios direitinho, você consegue fazer o retangular deslizar. Justamente, cara, é o que foi colocado aqui na tela, ó. Se você alinhou bem seus dentes, o 17/25 deve passar mais ou menos assim, no tubo do seu molar e nos brackets dos dentes. Agora, se o seu alinhamento, nivelamento deixou a desejar, ficou incompleto, você está pulando etapas, e amanhã a gente vai falar muito sobre isso, de pular etapas, como pode prejudicar o seu tratamento, o seu fio 17/25 vai ficar assim. Aí realmente fica travado, aí não anda. Então você tem que avaliar bem se o fio está passando tranquilo, se você não está tendo, entre aspas, que quase estourar ali o tubo do molar para entrar com esse fio lá dentro. Porque realmente, se tiver muito impedido de ter esse deslize, aí o atrito vai ficar da forma como você está vendo na imagem. O deslize, o fechamento de espaço não vai acontecer, ou vai ficar muito mais demorado e enrolado. Joinha? Beleza, galera. Mandem perguntas aí nos comentários. Uai, o tempo passou rápido, caramba. Eu achei que hoje ia ser um pouquinho mais rápido, mas já tá dando 9 horas. Vamos recapitular aqui, ó. Então, para fechar a aula de hoje, recapitulando. Coloquei aí 3 coisas importantíssimas para você evitar de não conseguir fechar espaço. Ou então para você checar, caso tenha algum paciente que você precise fechar espaço e não esteja conseguindo. Primeira coisa. Opa, tô mudando a ordem dos fatores aqui. Primeira coisa... Ué, meu celular mudou a ordem dos negócios. Caramba, sumiu aqui. Ah, apareceu. Primeira coisa, sempre que quiser fazer fechamento de espaço, retração anterior, fechar diastema anterior, você precisa de overjet. Sem overjet, os dentes, os incisivos superiores ficam travados nos incisivos inferiores e não andam. Checa isso aí nos seus pacientes. Segundo, molar girado atrapalha o fechamento de espaço, porque se o fio está travado no tubo do molar, não tem deslize. Portanto, sem deslize, os dentes não andam. E terceiro e último ponto, se você não puder perder a ancoragem, ou seja, se numa mecânica de fechamento de espaço você não puder aceitar que seus dentes posteriores mesializem, você nunca vai retrair a bateria anterior apoiado neles. Você vai dar preferência pela utilização de alguma ancoragem absoluta, como os mini implantes, que são os maiores representantes desse tipo de ancoragem hoje. Show? Galera, é isso. Por hoje é só. Se você gostou, ó, essa aula vai ficar salva aqui no feed. Salva ela se quiser ver um replay, se quiser ver de novo. E vou pedir, por favor, aqui, se você se sentir à vontade para isso, não deixa de compartilhar com algum colega, uma colega que está fazendo orto com você também não, porque com certeza isso aqui pode ajudar muito ele ou ela também. E, enfim, a ideia aqui é que conhecimento se espalhe, não é segurar para ninguém não, porque no final das contas o que eu quero é ajudar vocês aí que estão começando na orto, assim como eu já estive algum dia também, a conseguir planejar, tratar, resolver seus primeiros casos com muito mais segurança, sem medo e até sem tremedeira, né? Porque a tremedeira não passa muita confiança para os nossos pacientes, não. Faz parte no início, faz parte, mas aos pouquinhos, com quanto mais conhecimento a gente tem, mais seguro a gente fica e mais a gente passa isso para os pacientes também. Então, é isso aí. Brigadão quem esteve aqui comigo hoje. Feriador, né? Amanhã, feriado nacional aí. Aproveitem. Bom descanso para quem for ficar de boa. Boas festas para quem for fazer alguma coisa. E, enfim,
Tamo aí. E amanhã tem live também. Não percam. Não é porque é feriado que não vai ter aula, não. Amanhã tem mais. Deixa eu ver aqui. Eu não baixei o cronograma hoje, mas amanhã nós vamos falar sobre as fases do tratamento ortodôntico e o que cada uma delas, que problemas cada uma delas resolve. Para você não ter dúvida mais sobre em que momento do tratamento cada problema deve ser resolvido. Show de bola? Vai ser nossa última live de aquecimento para a grande aula de quinta-feira. Que aí literalmente vai ser o passo a passo para te ensinar a planejar e tratar seus primeiros casos. Se você não está inscrito ou não está inscrita, o link para essa aula de quinta-feira está no meu perfil aqui do Instagram. Não vai ser aqui no Instagram a aula de quinta-feira, tá? Vai ser em outro lugar, provavelmente no YouTube, mas vai ser fechado. Só quem tiver inscrito vai receber o link e acessar lá, tá joia? Então corre aí agora, clica no meu perfil do Instagram, vai lá no link que tem lá e se inscreve, que eu te espero lá no nosso grupo de avisos do WhatsApp. Fechou? Valeu, beijão, fiquem com Deus, boa noite. Obrigado, Matheus, obrigado, Ana Paula.